Bom dia, boa tarde, todos e todas. Meu nome é Teresa, dependendo do sítio onde vai assistir esse vídeo. Hoje quero falar de 3.6 que foi usado para colonizar Angola, não só Angola, mas também a África em si, e que continua a ser usado para a continuação da colonização que nós hoje vivemos, que é mental. Vou falar dos 3.6. Mas antes de falar dos 3.6, vamos voltar para o passado. Eu chamo desse método, chamo de 2Ps e o TI. Primeiro temos que olhar no passado para nós entendermos o nosso presente e depois vamos ter que olhar no futuro, porque elas estão todas conectadas com a outra. Por esta razão, vamos voltar primeiro no passado. Como é que se iniciou? Antes de nós falarmos dos 3C, esse vídeo é muito rápido, será no máximo uns 30 minutos, mas nós vamos aqui falar sobre os 3Cs que são usados e foram usados para colonizar a África e agora continua a ser usada na colonização mental dos africanos. E este vídeo vai estar focado para os angolanos e as angolanas, mas serve para a África toda. Então vamos iniciar aqui primeiro fazer uma análise do passado, como nós falamos que precisamos olhar no nosso passado para nós entendermos o nosso presente e assim também entendemos o nosso futuro, certo? Então vamos olhar no passado. Vamos primeiro olhar na Inglaterra. A Inglaterra foi um dos países que mais colonizou e que mais teve escravos, não é? Então vamos olhar na Inglaterra. Inglaterra, eu tenho aqui alguns dados. Primeiro dado que eu tenho aqui, que eu devo dizer, a Inglaterra ocupou mais de 50% da terra do mundo. No imperialismo da Inglaterra, ocupou-se mais de 50% da terra do mundo. O quarto da população do mundo, a Inglaterra é que governava. Esses são os dados reais. E agora, de 830 até 870, a Inglaterra tinha o objetivo de expandir a economia deles. Então, foi obrigada a ocupar 50% da terra do mundo e também foi obrigado a governar imperialismo de um quarto da população do mundo. Essa é a Inglaterra. E eles disseram o seguinte: por que eles fazem isso? Essa chama-se intervenção filosofia. A intervenção filosofia, eu vou citar aqui o ator Kotak, ele é um antropólogo. Ele disse o seguinte no livro dele, disse o seguinte, vou citar em inglês e depois vou traduzir em português. Ele disse o seguinte: people in the empire are seen as incapable of governing themselves, so the Britons gathered was needed to salvation and Christianize them. Salvation and Christianize them. So the intervention, a intervenção, agora vou traduzir, a intervenção filosofia, qual a Inglaterra diz que é preciso eles terem 50% da terra mundial nas mãos deles, o quarto da população do mundo governar, porque eles disseram o seguinte: as pessoas no império da Inglaterra, eles não conseguiam se governar eles próprios, não têm a capacidade de se governar a eles próprios. Logo, significa que eles precisam da mão da Inglaterra para eles serem passo por passo, para serem governados, como é isso que eu posso dizer, porque eles não são capazes, não têm a capacidade, não têm a capacidade de se governar eles próprios, não é? E eles precisam ser civilizados e ser cristianos, e ser cristianos, como é que eu posso dizer isso em português? E ser cristãos, não sei como é que isso pode ser em português, mas ser civilizado e ser também um cristão, tem que ele fazer para ser um cristão.
Essa foi as duas razões pela qual a Inglaterra achou que para colonizar o mundo é preciso, porque o povo que ele colonizou não conseguia se governar e precisam ser civilizados e também aceitar o Deus, não é? São as duas armas. Isso aconteceu, eu estou a falar aqui agora, não estou a voltar muito por trás, mas estou a falar agora, estou a falar de 830 a 870. Mas antes disso já tinha a escravização. Então era preciso, depois da escravização, quando eles bem entenderam que é mais rentável nós mandar o escravo na terra deles do que nós tiramos deles para as plantagens aonde eles levavam, porque estava a ser muito caro, muito custo. Então era muito trabalho. Então eles acharam que a melhor coisa é manter a população no país aonde eles estão, mas com esses métodos de civilização e ser governados e ter a receber o Deus de Cristo. Essa é a filosofia da Inglaterra. E por que eu inicio com a Inglaterra? Porque a Inglaterra, como o Fioza disse, eles tiveram 50% da terra e quarto da população mundial. 50% da população da terra mundial. Então eles foram os que tiveram mais impacto e logo os outros que vieram também seguiram o mesmo espaço. Tanto mais que depois teve a guerra entre eles, que eles chamam de guerra mundial, mas não é guerra mundial. É guerra, como nós chamamos em Angola, a guerra da UNITA, do MPLA. Nós chamamos aquela guerra na guerra mundial. Nós chamamos de guerra, como é que pode ser? Chamamos de guerra... como é que a palavra é tão explodida da mente, mas nós temos aí um nome que não chamamos, nunca não chamamos da guerra entre a UNITA e o MPLA, guerra mundial. Nós chamamos um nome aí que fala que diz que foi guerra entre nacional, vamos dizer, foi uma guerra nacional. Mas eles aqui, eles disseram que eles dizem que é uma guerra mundial, mas é uma guerra nacional. Por quê? Porque era que a Inglaterra tinha ocupado mais espaço e os outros também queriam ocupar. Então aí eles começaram a lutar entre eles. Certo, falamos da Inglaterra, agora vamos ir também na França, porque esses dois países foram os países que mais estavam a lutar e que mais queriam mesmo manter o poder no mundo. Agora, a França, a Inglaterra, ele queria ter dinheiro, ele queria ter o imperialismo dele mais grande do mundo, ter a economia mais... E tiveram mesmo, porque todas essas terras que eles estavam a colonizar, todas essas pessoas que eles estavam a governar, 4% do mundo, 4% do mundo e 50% da terra mundial que eles lá estavam a governar, aquilo estava a lhes trazer muita riqueza. Então, a França, eles não tinham a missão de ter dinheiro. A missão da França era explorar o mundo depois da guerra mundial, que eles chamam de guerra mundial, mas é guerra nacional. Eles queriam sair explorar o mundo no sentido que eles queriam civilizar as pessoas com o cristianismo. Eles queriam que todo mundo tinha que ser um cristão, que todo mundo tinha que conhecer o Jesus. Então, eles estavam a explorar o mundo com essa missão. Enquanto a Inglaterra tinha duas missões. Primeira missão, ganhar dinheiro, escravizar, fazer de tudo que essas pessoas trabalham para eles, para manter o império deles. E a segunda missão é civilizar eles e governar, que era a terceira missão deles. Mas os franceses, eles entenderam, não, nós só queremos que eles tenham que obedecer o Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão deles. E depois, pela outra, segunda missão, era também civilizar o povo. Mas a França usou duas estratégias que os outros também depois começaram a usar. E que agora nós vamos falar já do presente para nós entendermos como é que isso está a funcionar. A primeira estratégia que a França usou nos países árabes, onde falavam o árabe. Onde os árabes estavam, por exemplo, no Marrocos, eles lá usaram a primeira estratégia que eles lá usaram é
trabalhar com o governo. Vai no líder do governo, vai no SOBA, vai todos aqueles que no país, aqueles que tem autoridade de fazer as coisas, não é? Eles trabalhavam com eles, iam lá com essas pessoas, que pode ser o líder, pode ser um líder tradicional, pode ser essas pessoas, eles trabalhavam com eles. E via dessas pessoas, eles tinham acesso àquilo que eles queriam implantar. Esse era o primeiro método, trabalhar com o líder local. Ou seja, aquela pessoa que tem autoridade no país, é que eles trabalhavam com eles. Fizeram isso nos países do Marrocos, na Líbia, eles fizeram isso. Agora, na África, a outra África, África Central, onde eles foram todos, por exemplo, no Congo, essas coisas todas, onde eles foram colonizar a maioria da África, dos países africanos, onde eles foram colonizar os africanos, eles lá entenderam que eles próprios que querem ser o governo. Logo, aqueles que lá já tinham os líderes, tinham os líderes tradicionais, não só os SOBA, essas coisas todas, eles desfizeram aquilo e construíram a sua própria governação. Meteram lá só o governo, meteram lá só se eles bem entenderem que nós queremos um presidente, meteram lá um presidente, meteram tudo novo, toda a estrutura nova. Essa segunda estratégia que a França usou é a mesma estratégia que muitos outros também usaram. Certo? Entendemos até aqui. Então, nós falamos de dois países que tiveram o maior impacto na escravidão e também na colonização. A França usou duas estratégias, e a primeira que eles usaram no Marrocos e a segunda que eles usaram em África, aonde eles bem entenderam que nós vamos construir nosso governo, vamos construir tudo nosso, tanto mais um dos países que, quando eles depois não criam mais da França, e eles fizeram uma revolução, a França destruiu o país todo, porque eles bem entenderam que eles que construíram aquilo. E sabemos que até o dia de hoje, a França pede todos esses países que foram colonizados para pagar todos os meses uma missão com o dinheiro do colono, porque a França construiu lá. Eles entendem que eles construíram aquele país, meteram lá a lei deles, meteram tudo que eles bem entenderam. E hoje, até o dia de hoje, são 14 países africanos que ainda pagam a França todos os meses o dinheiro deles que eles lá recebem nacional, o presidente, o ministro, seja lá do que deles, o capital deles, tem que dar metade na França todos os meses de 14 países. A França recebe todos os meses esse dinheiro. Por causa disso, por causa da segunda estratégia que eles usaram. Nós vamos sair assim. Eles disseram, nós vamos sair, mas vocês vão continuar a pagar porque nós é que construímos todos. Mas isso não é verdade. Você, quando está sendo colonizado, você não tem você não é livre de fazer as suas coisas. Você está a ser escravo no teu país. Então a França continua a escravizar esses países, qual eles usaram a segunda estratégia. Certo, nós falamos agora do passado e nós agora vamos ir no nosso ponto, não é? Nosso ponto, dos 3 seis que foram usados, porque eu disse que era preciso primeiro nós sabemos do passado para nós entendermos o presente e depois vamos entender então logo vamos entender também o nosso futuro, certo? Ok, então depois disso tudo, depois deles escravizarem, depois deles colonizarem, eles entenderam que, olha, para nós continuarmos a ser dono dessa terra, a ser chefes, a ser aqueles que têm o poder do mundo, é preciso nós trabalhar na mente desse povo. Como é que eles fizeram com isso? O que eles fizeram? Criaram 3 seis. O primeiro sei é o cristianismo. Esse é o primeiro sei que eles criaram. E o segundo sei, eu depois vou explicar como é que eles fizeram isso e como é que isso está a funcionar até o dia de hoje. O segundo sei é o comércio. Não é? E o terceiro sei era a civilização. Eu vou falar do cristianismo, o primeiro sei. A primeira arma que eles usaram é a Bíblia.
A Bíblia foi a primeira arma. Os missionários todos que lá fora guiam em África eram usados para dar a civilização no povo africano. A Bíblia era a arma que foi usada, quer dizer, nós te escravizamos, nós te matamos, nós te roubamos, fizemos tudo, mas você, isso que a Bíblia prega, mas você tem que perdoar porque você vai no paraíso. E no paraíso terás uma boa vida. Mas esse aqui, depois de fazer esse vídeo, eu vou fazer mais um vídeo para aprofundar como é que isso funciona, o cristianismo, como é que tem aí cinco estratégias, como é que essa estratégia que eles usaram primeiro, que é o cristianismo funciona e até hoje funciona, está funcionando em África. Mas, entretanto, aqui vou deixar a mensagem que eles bem entenderam que a primeira arma que nós temos que implantar na mente do africano, na mente das pessoas que nós colonizamos, escravizamos, é que eles precisam de Deus, que vai no paraíso. Hoje nós vimos que o africano, o homem mais pobre, seja africano, seja qualquer, seja latino, seja que, ele está sempre com Deus. Ora ao Deus com tudo. Eu vou aprofundar mais um dos vídeos que eu vou fazer sobre essa matéria, sobre o cristianismo, mas agora o que eu quero que vocês entendam é que o cristianismo foi usado como a primeira arma porque ela trabalha na tua mente. Ela trabalha com o teu sentimento. Porque nós todos temos medo de morrer. Nós não sabemos se nós fechamos a vista onde nós vamos. Então, ela trabalha com tudo isso, com o nosso medo, com a nossa emoção. Ela trabalha com isso. Então, foi a primeira arma usada para, então, trabalhar na mente do povo que foi colonizado. Porque eles entenderam que se nós fizermos isso, eles não vão voltar, eles vão continuar a fazer aquilo que nós bem entendemos. Porque logo, o cristianismo também é uma economia. Ela em si, ela traz com ela muitos negócios. Para você ser um cristão, dependentemente se és católico, se és da Jeová, se és não sei lá de quê, você, cada religião ou como é que eu posso dizer, cada coisa que você escolhe, você vai te obrigar a fazer certos rituais, vai te obrigar a fazer certas coisas, qual você vai precisar também investir mesmo com pessoa, com dinheiro, com teu esforço. Isso foi bem programado como a primeira arma para trabalhar na mente do povo, para então assim mandar eles aonde eles querem. Logo, vai vir o comércio, porque elas estão todas ligadas com a outra. O comércio é aí onde vem, porque para você ser um cristão, para você, por exemplo, ser um católico, ou aquela aí que vai na igreja, você tem que vestir uma certa roupa, você tem que ser a certa cis, você tem que comprar água benta, você tem que não sei o que, é muita coisa. Então aí começaram a vir as certas coisas que você não pode fazer, e eles aí começaram a comerciar. E já na escravidão, já transportavam as coisas, os minerais de África, e não só de África, Ásia, Américas. Deram a continuação para então o comércio, mas também, agora não vamos aprofundar muito o comércio, como é que isso funciona, mas uma das coisas que é muito importante, que eu quero que vocês saibam aqui, é o Banco Mundial. Um dos comércios e o dinheiro, porque depois meteram o dólar, depois meteram o euro, depois meteram o Libra da Inglaterra,